Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Estamos aqui hoje mais uma vez, apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 29º tema, a nossa maior esperança. Qual é a nossa maior esperança? Ouça o programa e você descobrirá. Vamos ao resumo do programa passado. No estudo passado, apresentamos o 28º tema, pós-milenismo, amilenismo e pré-milenismo. Você teve a oportunidade de entender a que cada um dos termos refere. Pós-milenismo defende que o retorno de Cristo ocorrerá depois do milênio. Amilenismo, ou também antimilenismo, não crê na existência do milênio. E o pré-milenismo ensina uma futura era áurea. Para tanto, será míster o aparecimento pessoal de Cristo, o qual inaugurará o milênio. Buscamos, por meio das profecias, deixar claro que a Igreja de Deus tem uma fé pré-milenista. Acreditamos que Jesus inaugurará o reino milenar messiânico, o milênio na terra na sua vinda. Procuramos deixar claro que a fé amilenista e a fé pós-milenista não se harmoniza com as profecias bíblicas. Trouxemos o ponto de fé 27 dos adventistas, onde o mesmo afirma que o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com seus santos no céu, entre a primeira e a segunda ressurreição. Assim, você teve a oportunidade de entender quão distante das profecias a interpretação do adventismo. Você teve a oportunidade de conhecer a posição das testemunhas de Jeová a respeito do reino e do milênio. Ficou claro que eles não creem no retorno de Jesus à terra. Para as testemunhas de Jeová, o reino de Deus por Jesus Cristo foi estabelecido nos céus em 1914. Nesse estudo, procuramos deixar claro que a vinda de Jesus inaugurará o milênio, o reino milenar messiânico na terra. Trouxemos muitas citações bíblicas, as quais não permitem crer de outra forma. Se você não ouviu esse programa, solicite o áudio. Todos os programas são gravados e você pode solicitar o áudio. Se não ouviu com atenção e quer ouvir novamente, com bastante atenção, agora sem nenhuma interrupção, solicite o áudio. Hoje estaremos apresentando o tema A Nossa Maior Esperança. Qual é a nossa maior esperança? Com certeza, cooperador Giliardi, muitas pessoas hoje têm uma esperança. É a esperança do mundo hoje. A esperança do mundo é qual hoje? Qual é a esperança do mundo hoje? E para o céu? Ah, não, tem uma esperança maior do que essa agora. Que o Covid passe. É verdade, ministro. Concorda? Concordo. Olha, eu quero dizer aos ouvintes, não para assustar ninguém. Com certeza, esse vírus passará. E com certeza virá um pior. Não estou assustando ninguém. Mas esta é a verdade. Porque está escrito que a situação sempre vai de mal a pior. Nossa maior esperança não é que o Covid passe. Não. Vamos ler Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Aí está a nossa maior esperança, a volta do nosso Senhor Jesus. Mas olha que contraste. Aparece no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos ficam contentes, alegres, regozijam. É isso, cooperador Giliardi? Não, ministro, é um contraste mesmo. Lamentarão. Olha, lamentarão. O mundo está numa situação que nós queremos uma intervenção
mas nós não queremos do jeito que é correto bíblico, nós queremos do nosso jeito, então lamentarão. O mundo não está preparado para a volta de Jesus. Esta é a verdade. Todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Você quer estar no grupo daqueles que recepcionarão Jesus ou quer estar no grupo daqueles que lamentarão? Eu tenho certeza que você quer estar no grupo daqueles que recepcionarão Jesus com alegria, com gozo. Amém. Para isso eu digo, preste atenção nas profecias, viva a palavra do nosso Deus. A segunda vinda de Cristo é o nosso tema. A segunda vinda de Cristo ocupa um importante lugar nas Escrituras. E esta verdade foi a mensagem dos profetas, dos anjos e o ensino de Jesus e dos apóstolos. E eu vou dizer ainda, a volta de Cristo é tão certa quanto a veracidade da palavra de Deus. Aquele que reconhece a autoridade e precisão das Escrituras deve reconhecer o fato do retorno de Cristo à terra. Jesus voltará à terra. A segunda vinda de Cristo é um evento definido, o qual ocorrerá no futuro. E os futuros eventos descritos pelos profetas de Deus e registrados nas Escrituras certamente ocorrerão. A infinita sabedoria de Deus e o seu poder garantem a nós que as bênçãos prometidas serão concedidas e suas predições concernentes ao futuro terão cumprimento. Nós acreditamos nisso. A segunda vinda de Cristo marcará seu novo ministério terreno. Como o Rei dos Reis, ele então se assentará sobre o seu trono de glória, estabelecerá seu reinado e governará a terra, tendo Jerusalém como sua cidade capital. Nesse sentido, nós traremos alguns versos bíblicos, mente Lucas. Mateus, capítulo 25, verso 31, diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então se assentará no trono da sua glória. Isso na sua vinda. E em Mateus 5:35, Jesus disse: Não jureis. Não jureis nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é o quê? É a cidade do grande rei. Amém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Mas os homens querem destruir Jerusalém. Mas é a cidade do grande rei. O domínio de Cristo resultará na transformação da terra. É isso que Deus quer. Ele, Jesus, removerá desse planeta a presença, o resultado do pecado. Em sua vinda e seu futuro reinado, a terra será cheia da glória do Senhor. E Deus será revelado em seu verdadeiro caráter de santidade, amor e verdade. O retorno de Cristo resultará no cumprimento das profecias com respeito ao futuro da igreja, que é o corpo de Cristo, de Israel, das nações e da terra. As profecias concernentes ao futuro retorno de Cristo à terra são apresentadas nas Escrituras com clareza. Atos 1, verso 10 ao 11. E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto dos discípulos se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Há de vir. Voltará. Como foi? Voltará. Não há como correr destas afirmativas. Jesus voltará. Você está preparado para a volta de Jesus? Mantém no seu coração esta esperança? O irmão Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Amém? Descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Seremos arrebatados no momento da volta de Jesus. O arrebatamento não é algo que acontece antes da volta de Jesus. É a forma como nós encontraremos Jesus nos ares. O mesmo Senhor descerá do céu. Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação.
Repetindo, aparecerá segunda vez. Não, ele não vai aparecer não, isso aqui é não sei o quê, Aparecerá, tá dito aqui, segunda vez. É isso. A primeira vez ele apareceu? Apareceu, ministro. Então ele aparecerá de novo. É isso. Está escrito. Ou então ele não apareceu na primeira. É uma comparação, né? Da mesma forma, ele aparecerá. Ouvintes, acho importante nós destacarmos as afirmativas do texto que citamos. Olha só. Há de vir, assim como para o céu o virtes ir, o mesmo Senhor descerá do céu, aparecerá a segunda vez. Ora, é pregado dessa forma, ministro Lucas? Não, é figurativo. Não é isso não. É uma invenção dos homens, como nós vimos no estudo passado, várias ideias que torcem as escrituras, não é isso? É isso. Muitos homens têm reconhecido, sim, o ensino bíblico com respeito à vinda de Cristo. No entanto, o cooperador tem rejeitado os seus ensinos no que diz respeito à natureza de sua vinda. Quando perguntamos aí, as pessoas, eu creio na vinda de Jesus, mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vê que eles creem de forma diferente. As escrituras descrevem, então, com clareza a segunda vinda de Cristo como sendo pessoal, física, visível, repentina, gloriosa e triunfante. Vamos então aqui abordarmos afirmativas da vinda pessoal de Cristo. A segunda vinda de Cristo refere-se ao retorno pessoal de Cristo à terra. Este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, virá da mesma forma como para o céu vistes ir. Isso nós vemos em Atos 1:11. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então, nós vemos que não será silencioso, será visível, repentina, gloriosa. Em 1 Tessalonicenses 4,16 nós vemos isso. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Nós observamos em Hebreus 9:28, segunda vez, aparecerá a segunda vez. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Não é simplesmente um evento que irá ocorrer. Não é simplesmente isso. Mas sim, uma pessoa que irá aparecer. O próprio Jesus retornará à terra. Essa é a nossa maior esperança, a volta de Jesus à terra. Aguardamos o retorno de Cristo, aquele que pode mudar a nossa história. Amém. Só Ele pode mudar. As Escrituras apresentam a vinda física de Cristo. A segunda vinda de Cristo será um retorno físico de Cristo à terra. Quando Jesus ascendeu à mão direita de Deus, ele tinha um corpo real, literal e material. Quando ele retornar à terra, ele terá a mesma natureza física, ou seja, ele virá da mesma forma como o vistes ir para o céu. Isso está bem claro em Atos 1:11. 1 João 3:2, quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele é. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7, todo olho verá. Cristo ascendeu do Monte das Oliveiras. Quando ele retornar, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. Quando ele ascendeu às nuvens, o receberam para fora da vista. Atos 1:9. Quando ele descer, ele virá com as nuvens. Ele retornará da mesma maneira que ascendeu. Cooperador Giliardi, lê para nós 1 João 3, verso 2 novamente, fazendo um favor. Quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele é. Amém. Quando ele aparecer, então ele vai aparecer, né? Amém? Amém. Assim afirmamos, então, não é, cooperador Giliardi? Sua vinda será real, literal, material e física. Quem quiser acreditar assim, que não acredite. O problema é com as escrituras que você vai ter, não é conosco, não é isso? É isso. Infelizmente. Ouça o que Jesus disse ao sumo sacerdote quando perguntou se ele era o Cristo. Mateus 26:64, Jesus disse para ele assim, digo-vos, porém, que vereis em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus disse que ele veria. Então os pecadores do mundo escarnecem, cooperador Giliardi, dos ensinos da segunda vinda de Cristo. Nosso irmão Pedro deixou isso registrado em 2 Pedro 3, verso 3, 4 e 9. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Desde que eu conheço, muitas pessoas vêm falando que a volta de Jesus vai acontecer e nunca aconteceu. Olha o texto, diz assim, que Deus é longânimo. Essa demora é por sua causa até. Mas você, em vez de agradecer a Deus e aceitar o convite de Deus, você faz é zombar. Então continue zombando. O fato de você estar zombando da volta de Jesus é uma prova de que ela está muito próxima. Está escrito que a vinda de Jesus pegará as pessoas como um ladrão, que ele vem inesperadamente e os pegará de surpresa. 1 Tessalonicenses 5, verso 2 ao 5, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós devemos ser filhos da luz. Bem como escreveu o irmão Pedro em 2 Pedro 1:19. E temos muito firme, o nosso irmão Pedro diz, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. É como uma lâmpada, uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Devemos estarmos atentos e termos, assim, com bastante firmeza, as palavras dos profetas. Mateus 24, 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entram na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Cooperador Giliardo, muita gente está esperando uma mudança drástica, daquelas bem repentina no mundo, para eles tomarem uma decisão. Só que o texto que nós lemos diz que vai ser como foi nos dias de Noé. Vai aparentar estar tudo normal, não é não? Comer, beber, fazer as coisas aí do mundo. Vai aparentar estar tudo normal e de repente vai acontecer a vinda de Jesus. Não fica você esperando uma mudança aí para você tomar decisão, não. E por isso Noé entrou 7 dias antes dentro da arca e o mundo lá fora continuou zombando dele, zombando, até que veio o dilúvio e levou a todos. A segunda vinda de Cristo será gloriosa e triunfante. O Rei dos Reis virá em poder e glória. Ele dominará todos os inimigos e governará em triunfo sobre a terra. O retorno triunfante de Cristo está descrito nos seguintes textos, Daniel 7, verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Lindo, ministro Lucas. E a honra e o reino foi dado a ele para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Não tem como dizer que esse reino é lá no céu, 1000 anos no céu, ou que começou em 1914, ou que é figurativo, ou que é a era da igreja. Não tem como dizer. Não tem como. Segundo Tessalonicenses 1, verso 10, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Está escrito aí, quando ele vier. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória. Quando ele vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Não, o trono é lá no céu, 1000 anos no céu, não existe isso.
Ele vem para sentar no trono. Ele é herdeiro do trono de Davi. Ele nasceu numa dinastia de reis. É isso. Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam: o reino do céu veio a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará 1000 anos nos céus. Não. Não, eu li errado. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, o sétimo anjo anuncia a volta de Jesus. Não é isso, cooperador? É isso, ministro. E houve nos céus grandes vozes que diziam, lá no céu as vozes diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Reinará onde? No mundo. É verdade. Mateus 24 e 30. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não, a vinda é espiritual. Aonde é que a vinda é espiritual? Não há como crer nisso. Por todas as profecias, é impossível separar a inauguração do reino da volta de Jesus. Vamos ver textos que mostram que é impossível separar a inauguração do reino da volta de Jesus. Lucas 19, verso 37 e 38. E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bendito o Rei que vem, um Rei que vem. Graças a Deus, é isso aí. E eles queriam fazer Jesus de rei. Verdade. Naquela época, teve um momento que Jesus saiu, deixou eles lá, né? Foi. Porque eles queriam fazer ele de rei. Eles acreditavam que Jesus era rei e que reinaria. Só que eles tinham confundido o tempo, não é isso? É isso. Mas a crença deles estava correta por um lado, errada no sentido da época. Não, eles não acreditavam que ia para o céu de jeito nenhum, não é, cooperador? Isso, era... Não tinha essa crença. Isso, verdade. E essa crença não tinha, cooperador Giliardo, porque o helenismo, o platonismo não estava infiltrado dentro da doutrina que se diz cristã. Infelizmente, hoje o platonismo está aí. Então a cristandade tem que ler as escrituras na ótica platônica, que o homem tem uma alma, que essa alma tem que ir para os céus e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Infelizmente é isso. Mateus 23, 39, porque eu vos digo que desde agora, Jesus disse, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está falando que eles vão voltar a ver Ele. É isso. Como que não vai ver? Não, é os olhos espirituais, é os olhos da fé. Mas está escrito, quando Jesus vier, achará fé na terra, irmão? A segunda vinda de Cristo resultará na redenção física dos crentes. Textos nesse sentido. Romanos 8, 23. E não só ela, ou seja, a criatura, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a natureza, toda criatura está aguardando, né, esse momento de transformação, de mudança. Isso. E também nós, né, que gememos em nós mesmos, esperando aqui a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Os cristãos mortos ressuscitarão para a imortalidade. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nesse sentido, ministro Lucas, nós temos outro texto do nosso irmão Paulo que também corrobora. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém, graças a Deus. Os cristãos vivos serão transformados instantaneamente da mortalidade para a imortalidade. 1 Coríntios 15, versos 51 ao 53, o nosso irmão Paulo escreveu: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Palavras do nosso irmão Paulo, palavras de esperança.
Também escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 21, Filipenses 3, verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja Deus. Os crentes vivos e os ressuscitados serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E nesse sentido, nós temos 2 Tessalonicenses 2,1 para confirmar. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela a nossa reunião com Ele. Glória a Deus. Os crentes serão glorificados com Cristo. Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, olha só, ministro, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E assim, no mesmo sentido, nosso irmão Paulo escreve em Romanos 8, versos 17 e 18, que diz: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória, que em nós, há de ser revelada. Esta é a nossa esperança, a nossa maior esperança, o retorno de Cristo para mudar. A era adâmica ficará para trás. A igreja glorificada estará com Cristo quando ele governar sobre Israel e sobre as nações. Os membros da completa igreja de Deus serão reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Apocalipse 1, 7 e 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Nós seremos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes sobre quem lá no céu 1000 anos, cooperador Giliardi? Ministro, fica difícil imaginar sobre quem. Como reinar no céu, ser rei e sacerdote lá no céu, sobre quem? Apocalipse 5 e 10, para o nosso Deus fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A terra, tá aí, ó. Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Onde eles reinarão? Na terra. Na terra não tem como ser diferente. Não é possível, separar a volta de Jesus do início do milênio, da inauguração do reino milenar messiânico, da ressurreição dos santos que dormem no pó da terra, da transformação dos santos vivos, da conversão dos judeus, da transformação da terra no reino de Deus. Não podemos separar isso da volta de Jesus. Não. Nesse sentido, nós temos um texto em Apocalipse 11, verso 15 ao 18. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, olha só. Iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo de quem? E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Tudo isso na 7ª e última trombeta. Observe. E veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem o céu, ministro? A terra. A terra. Tá aí. Deus não vai destruir a terra, destruirá quem está destruindo a terra. Ah, não, a terra vai queimar até 7 palmos abaixo do chão, não sei o quê. Cada um fala o que quer, né? Israel, a nação do concerto de Deus, ela tem sido espalhada entre as nações. Nós sabemos disso e tem sido perseguido durante a era da igreja. Hoje, já no fim da era da igreja e perto do tempo do retorno de Cristo, os judeus estão retornando para a Palestina, a terra prometida. Israel herdará as promessas de Deus, que Deus fez a Abraão, e habitará no seu lar durante o futuro reino de Cristo. Israel será purificado do pecado e se converterá a Cristo Messias.
Se você quiser saber mais, peça o nosso estudo Restauração de Israel. Mateus 23, verso 37 ao 39, Jerusalém, Jerusalém, Jesus disse, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisesses. Eis que a vossa casa ficará deserta, é uma profecia, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Então as profecias estão em harmonia. Israel vai reconhecer Jesus novamente. Ezequiel 36, verso 24 ao 29. E vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. São profecias. Zacarias 8, verso 20 e 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei, olha só. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, em Jerusalém, e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha só, ministro Lucas. Profecias maravilhosas, não é isso, irmão? É isso. Isaías 61, verso 6. Porém vós, falando do povo de Israel, sereis chamados sacerdotes do Senhor, e os chamarão ministro do nosso Deus, e comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. São profecias que a gente traz em conexão com a volta de Jesus, com o reino. A volta de Cristo e seu reinado reposicionará todos os governos terrenos. Salmos 2, versos 6 ao 10. Deus diz, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Qual é o monte? O monte de Sião. Proclamarei o decreto. Qual é o decreto? O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. E tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. É a palavra, deixai-vos instruir, juízes da terra. Daniel 2, verso 44 ao 45. Mas nos dias desses reis que nós estamos falando aí, que não querem ser instruídos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino que é o de Cristo não passará a outro povo. Este reino que é de Cristo esmiuçará e consumirá todos os reinos dos homens. Mas esse reino que é de Cristo subsistirá para sempre. Deus fala para o profeta no verso 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela, a pedra, esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel 7, 14 e 27. Diz assim, ó. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino tal que não será destruído. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo, localização geográfica do reino, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. A volta de Jesus e o futuro reino de Cristo marcará o fim do curso adâmico sobre a terra. A própria criatura também será liberta da escravidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha, vê textos assim, Romanos 8, 21. A terra será restaurada à sua pureza e perfeição original. Ver Isaías 11, verso 6 ao 9, Isaías 32, verso 15, Isaías 35, verso 1 ao 7, Isaías 55, verso 13, Apocalipse 22, verso 3.
E também Atos 3, verso 19 ao 21, onde está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Deus falou que vai restaurar todas essas coisas. Cooperador Giliardi, tem algo aqui que é interessante que nós não devemos deixar de falar. Os dois aspectos da volta de Jesus, que é o retorno do nosso Salvador, incluirá dois principais aspectos. Um aspecto se refere à vinda de Cristo nos ares para a igreja. Amém. O outro aspecto refere-se ao momento em que Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras com a igreja. O primeiro aspecto concerne aos cristãos, o segundo concerne a Israel e às nações. No primeiro aspecto, Cristo é revelado como o Senhor e noivo. No segundo aspecto, ele é revelado como Messias e Rei. O primeiro aspecto é a bem-aventurada esperança dos cristãos. E o segundo aspecto resultará na exaltação de Israel e a purificação da terra. Amém. Vamos ler textos aqui nesse sentido, a vinda de Cristo para a igreja. O primeiro aspecto do retorno de Cristo refere-se à sua vinda para a igreja. Os cristãos mortos serão ressuscitados para a imortalidade, os cristãos vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade, os cristãos imortalizados serão arrebatados para encontrar Cristo nos ares e se tornarem cordeiro com ele, com Cristo. Vamos ler texto nesse sentido. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Juntos arrebatados nas nuvens. 1 Coríntios 15, versos 51 ao 53. Mortos ressuscitam vivos transformados. 1 Tessalonicenses 2, verso 1. Reunidos junto com ele. Filipenses 3, verso 20 e 21. Transformar nosso corpo. Romanos 8, 23. Redenção de nosso corpo. São textos referindo a vinda de Cristo para a igreja. 1 Tessalonicenses 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a vinda de Cristo para a igreja. Agora, a vinda de Cristo com a igreja. O segundo aspecto do retorno de Cristo refere-se à sua descida com a igreja no Monte das Oliveiras. Acompanhado pela igreja, a igreja glorificada, Cristo se revelará como Rei dos Reis em toda a sua glória. Como a pedra que esmiuça, ele dominará todos os governantes e nações da terra. Ele se assentará sobre o seu trono de glória em Jerusalém, governará sobre a terra. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Vinda com todos os santos. Colossenses 3 e 4. Aparecer com ele em glória. Mateus 24, 27 ao 30. Com poder e grande glória. Judas 14, 15. Com 10 milhares de anjos. Apocalipse 17, 14. O que estão com ele? Apocalipse 19, verso 11 ao 21. Esmiuçar as nações. 2 Tessalonicenses 1, verso 7 ao 10. Em fogo ardente tomando vingança. 2 Tessalonicenses 2 e 8. Destruir com o brilho da vinda. Daniel 2, verso 34, 35 ao 45. Pedra que esmiuça a estátua. Zacarias 14, verso 3 ao 5. Pés no Monte das Oliveiras. Mateus 25, 31 e 32. Assentar no trono de glória. 2 Timóteo 4 e 1. Seu aparecimento e seu reino. Atos 3, verso 21 e 21. Restaurar todas as coisas. Então esses são textos, a vinda de Cristo com a igreja. Então as profecias bíblicas concernentes à primeira e segunda vinda de Cristo estão em elo. Durante seu ministério terreno, as profecias concernentes à sua primeira vinda se cumpriram desde os pequenos detalhes. Assim sendo, durante seu novo ministério terreno no futuro, nos está assegurado que as profecias concernentes à sua segunda vinda serão literalmente cumpridas. A importância da volta de Jesus, o cumprimento de quase todas as profecias bíblicas com respeito ao futuro do homem e da terra estão dependendo desse glorioso evento. Sem a segunda vinda de Cristo, a igreja não estaria completa, os mortos não ressuscitariam, o reino não seria estabelecido, os ímpios não seriam julgados e não haveria paz na terra. Vamos aqui falar maravilhosas bênçãos resultantes do futuro domínio de Cristo, se tornarão realidade somente no fato do futuro retorno de Cristo à terra. Se não fosse a volta de Cristo, se não é, não tem sentido, cooperador Giliardi. É isso.
Então, portanto, a segunda vinda de Cristo marcará o fim da era adâmica e o princípio do amanhã de Deus. O retorno de Cristo é a esperança abençoada da igreja, é o principal evento pelo qual esperam os crentes com desejo e expectação. Vamos ler textos. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A cidade está no céu. E nós estamos esperando Jesus e a cidade. Não, as pessoas querem ir para o céu e voltar dentro da cidade. É verdade. Não está escrito isso. Está escrito que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Isso mostra que ninguém vai estar dentro da cidade quando a cidade descer, conforme está em Apocalipse. 1 Tessalonicenses 1:10. Esperar dos céus a seu Filho. Olha só, ministro, esperar. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Como é que você vai esperar do céu Jesus se você vem do céu já dentro da cidade, se a ideia é essa que se prega por aí? Não tem como. Está contraditório, não está não, irmão? Tá. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Estão esperando, ninguém vem junto com ele não, né? É isso. Nesse sentido, ministro Lucas, também nós temos 2 Timóteo 4:8, ó. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, ó, Paulo dizendo, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então tem pessoas que amam a vinda e não vão para lá, senão não teria sentido, ministro. Amém. E ele disse que a coroa estava guardada, o nosso irmão Paulo fala. Não, nosso irmão Paulo está lá cantando com os anjos lá no céu. Não dá para crer nisso. Não tem. Ele disse que estaria guardado e ele receberia naquele dia, mas não. Tem um texto que o irmão Paulo diz que ora para que ele chegue à ressurreição. Agora não, ele está lá no céu cantando, tocando arpinha com os anjos, está enjoado de tocar harpa, coitado. Desculpa a brincadeira, mas é só para despertar. Recebendo as promessas da Escritura, os crentes têm muita esperança para o futuro. Os crentes desejam e esperam a ressurreição para a imortalidade, a reunião com os amados, o fim da doença e morte e um ambiente de perfeita paz e justiça. Porém, a esperança que prevalece sobre todas as outras é a segunda vinda de Cristo. A bem-aventurada esperança faz todas as demais esperanças possíveis. Não tem como, se não for pela vinda de Jesus. A esperança do retorno de Cristo é um motivo importante para a vida cristã. Na expectação do retorno do noivo, o crente busca estar revestido de glória, estar adornado de vestes de justiça. Os cristãos sinceros devem estar adornados em vestes de justiça. Os cristãos sinceros, então, se conduzem de forma que não possam ser envergonhados, caso ele aparecesse a qualquer momento. 1 João 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Quem tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Colossenses 3, verso 4 ao 7. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivieis nelas. Tito 2, verso 12 ao 13, diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aguardando o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A segunda vinda de Cristo é mencionada com mais frequência nos escritos do período da primeira aliança do que a sua primeira vinda. Alguém já contou 1527 versos no período da primeira aliança, que se refere diretamente ou indiretamente à sua segunda vinda.
e eventos que ocorrerão por aquele tempo. São versos ligados aos eventos que acontecerão. Listado a seguir, nós vamos trazer umas poucas das mais importantes profecias que falam a respeito do retorno de Cristo e sua obra, as quais Deus cumprirá através de seu Filho. Vamos aos escritos no período da primeira aliança. Deuteronômio 30, verso 3. Retornará e ajuntará Israel. Salmos 2, verso 1 ao 9. Estabeleci meu rei sobre o monte de Sião. Salmos 50, verso 1 ao 5. Virá e não se calará. Salmos 96, verso 10 ao 13. Ele vem para julgar a terra. Salmos 110, verso 1. Fazer os inimigos de estrado para os pés. Isaías 9, verso 7. Sobre o trono de Davi. Isaías 11, verso 10 ao 12. Um pendão para os povos. Isaías 66, verso 15. O Senhor virá com fogo. Jeremias 23, versos 5 e 6. Um rei reinará e prosperará. Ezequiel 37, 21 e 22. Um só será rei sobre todos. Daniel 2, 44 e 45. Um reino que não será destruído. Daniel 7, 14. Foi-lhe dado um reino. Joel 3, verso 9 ao 16. No vale da decisão. Miqueias 4, verso 1 ao 7. O Senhor reinará sobre eles. Ageu 2, versos 6 e 7. O desejado de todas as nações. Zacarias 2, verso 10 ao 12. Eis que venho. Zacarias 6, verso 12 ao 13. Governar sobre o seu trono. Zacarias 12, verso 10 e Zacarias 13, verso 6. Os que o transpassaram. Zacarias 14, verso 1 ao 5. Seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Malaquias 3, verso 2 e Malaquias 4, 2. Refinado o sol da justiça. Nós temos textos também nos evangelhos. Mateus 16, 27. Filho do homem vier em glória. Mateus 16, 28. Filho do homem vindo no reino. Mateus 19, 28. Filho no trono da glória. Mateus 23, 39. Bendito o que vem. Mateus 24 e 3. O sinal de sua vinda. Mateus 24 e 27. Assim virá o Filho do homem. 24 e 30. Mateus. Filho do homem vindo nas nuvens. Mateus 24, 36. Dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé. Mateus 24, verso 40 ao 51. Não sabeis a hora. Mateus 25, 13. Vigiai, pois. Mateus 25, 31 ao 32. Filho do homem vindo em sua glória. Mateus 26, 64. Filho do homem vindo nas nuvens. Marcos 8, 38. Quando vier em glória. Marcos 13, 24 ao 27. Filho do homem vindo nas nuvens. Marcos 13, 34 ao 37. Não sabeis quando vem o Mestre. Lucas 1, 31 ao 33. Reinar sobre a casa de Jacó. Lucas 12, 35 ao 40. Estai, portanto, preparados. Lucas 17, 22 ao 37. Como foi nos dias de Noé e Ló. Lucas 18, 8. Quando vier o Filho do homem. Lucas 19, verso 11 ao 27. Quando ele retornar. Lucas 21, 26 ao 36. Sinais da vinda de Cristo. João 14, verso 1 e 3. Eu virei outra vez. Uma observação aqui. Os ouvintes notaram as palavras vier, vindo, vem, virá, retornar, vinda e virei? Eu tenho certeza que notaram. Se o arrebatamento secreto dos crentes fosse uma doutrina bíblica, encontraríamos textos bíblicos nos orientando e anunciando o arrebatamento secreto, não é isso? Estaria dizendo assim, ó, fiquem alerta para o arrebatamento, fiquem espertos para o arrebatamento. Não, fala para a vinda, não é cooperador. É verdade, gente. Aí não é volta, né? Não é volta. Atos 1 e 11. O mesmo Jesus vem da mesma forma. Atos 3, 19 e 21. Ele envia Jesus. Atos 15, verso 13 ao 18. Eu voltarei e reedificarei. Atos 17, 31. Ele tem apontado um dia. Romanos 2, verso 5 ao 10. O dia da ira. Romanos 5, verso 2. Na esperança da glória de Deus. Romanos 8, verso 17 ao 23. Manifestação dos filhos de Deus. Romanos 14, verso 10. Todos diante do trono do juízo. O de juízo. 1 Coríntios
1, 7 e 8. Vinda do Senhor Jesus. 1 Coríntios 4 e 5. Até que venha o Senhor. 1 Coríntios 11 e 26. Até que venha. 1 Coríntios 15, 22 ao 28. Na sua vinda. 1 Coríntios 16, 22. Maranata. 2 Coríntios 1, 14. No dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5, verso 1 ao 5. Mortalidade tragada pela vida. 2 Coríntios 5, 10. O tribunal de Cristo. Gálatas 5, 5. Aguardar pela esperança. Efésios 5, 27. Apresentar a igreja gloriosa. Filipenses 1, 6. Até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, verso 10. Até o dia de Cristo. Filipenses 2 e 16. A alegria no dia de Cristo. Filipenses 3, verso 20 e 21. Esperamos o Salvador. Colossenses 3, verso 1 ao 4. Quando Cristo aparecer. 1 Tessalonicenses 1, verso 9 e 10. Esperar por seu Filho. 1 Tessalonicenses 2, verso 19 e 20. Na sua vinda. 1 Tessalonicenses 3, 13. Vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 18. O mesmo Senhor descerá. 1 Tessalonicenses 5, verso 1 ao 10. Viver juntos com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vinda do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, verso 4 ao 10. Senhor Jesus revelado do céu. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 ao 12. Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 3 e 5. Os pacientes esperando por Cristo. 1 Timóteo 6 e 14. Apareceu o Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, 1. Na sua vinda e reino. 2 Timóteo 4 e 8. Os que amam sua vinda. Tito 2, 13. Bendita esperança. Hebreus 9, 28. Os que amam sua vinda. Hebreus 10 e 25. À medida que se aproxima o dia. Hebreus 10 e 37. Virá e não tardará. Não tem como não dizer que esta é a nossa maior esperança. Não tem. Nas epístolas em geral, vamos lá, Tiago 5 e 7. Sede pacientes até a vinda. Não é até o arrebatamento, não? Tiago 5, 8. Vinda está próxima. Não é o arrebatamento, não, que está próximo, não. Né? Não, ministro. 1 Pedro 1 e 7. No aparecer do Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 13. A revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 5, 4. Sumo pastor aparecerá. 2 Pedro 1, 11. No reino eterno. 2 Pedro 1, verso 16 e 19. Vinda do Senhor Jesus. 2 Pedro 3, verso 5 ao 10. Dia do Senhor virá. 2 Pedro 3, verso 11 ao 14. Aguardando e apressando. 1 João 2, verso 28. Não envergonhados em sua vinda. 1 João 3, verso 1 ao 3. Quando ele aparecer. Judas 1, 14 e 15. Senhor vindo com os santos. Judas 1, 24. Presença de sua glória. Mais uma vez dizemos as palavras vinda, aparecer, aparecerá, virá, vindo e a presença. Não tem como correr. Vamos para o Apocalipse. Apocalipse 1 e 7. Eis que vem com as nuvens. Apocalipse 2 e 5. Virei brevemente a ti. Apocalipse 2, 16. Virei sobre ti em breve. Apocalipse 2, verso 25 ao 28. Retende até que eu venha. Apocalipse 3 e 3. Eu virei como ladrão sobre vós. Apocalipse 3, verso 10 e 11. Eis que cedo venho. Apocalipse 11, verso 15 ao 18. Reinará para sempre. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Apocalipse 20, verso 4 e 6. Reinar com Cristo 1000 anos. Apocalipse 22, verso 7. Eis que cedo venho. Apocalipse 22, 12. Meu galardão está comigo. Apocalipse 22, verso 20. Certamente cedo venho. A esperança, Miss Lucas, do retorno de Cristo é um motivo importante para a vida cristã. Na expectação do retorno do noivo, o crente busca estar revestido de glória e estar adornado em vestes de justiça. Os cristãos sinceros então se conduzem de forma que não possam ser envergonhados, caso ele aparecesse a qualquer momento.
E nesse sentido nós temos 1 João, nosso irmão João, na sua primeira carta, capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então nós observamos que nós temos que estarmos nos conduzindo de maneira que nós não possamos ser envergonhados caso ele aparecesse a qualquer momento. Dando continuidade, Colossenses 3, do 4 ao 7. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Então, se nós estamos esperando a vinda de nosso Senhor, temos que nos preparar, temos que estar vigilantes. É isso que esses versos dão apoio. Também nós temos nesse sentido o nosso irmão Paulo escrevendo a Tito, em Tito 2, 12 ao 13, que ele diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que renunciar à impiedade, à concupiscência, todas essas coisas do século presente, mas possamos andar sóbrio, justo, piamente, porque breve virá o Salvador, breve virá Jesus Cristo em glória. E para recebermos Ele e sermos uma noiva pura, sem mancha alguma, temos que seguir essas recomendações do nosso irmão Paulo. Também nós temos Lucas 21, de 33 ao 36, que diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Então esse é um conselho do nosso Mestre Jesus. E venha sobre vós de improviso aquele dia, ou seja, não está preparado. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai. Então Jesus Cristo dá esse conselho para todos. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então que nós possamos vigiar, para que nós não venhamos a ser como aqueles que não entraram na arca. Fazendo o quê? Comendo, bebendo, dando-se em casamento. Ou seja, não se preocuparam com a salvação, mas se preocuparam somente com o sistema, com a sua vida terrena, o sistema do mundo naqueles tempos. E assim, também nós temos isso nos dias de hoje. Então, querido ouvinte, que você, que eu, que todos nós, possamos nos prepararmos para estarmos de pé diante do Filho do Homem. Que nós venhamos a estar preparados, porque não é fácil. Mas todas essas recomendações, com a ajuda de Deus, nós vamos seguir. Então eu espero que tenha ficado claro esse tema para você, que é a nossa maior esperança. Você está preparado para essa maior esperança? Você está cuidando para que não aconteça de ficarmos se entregando à glutonaria, a outras coisas que podem nos afastar de Deus? Que em nome do Senhor Jesus possamos estar preparados, porque essa é a nossa maior esperança. E para isso, nós temos as atitudes da noiva de Cristo, que receberá, assim, a salvação naquele dia, quando o Filho do Homem se manifestar. Convido a você para fazermos a oração de encerramento deste programa.
Altíssimo soberano Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Meu Pai, neste momento eu quero te agradecer pelo ensino da palavra de Deus, que aqui, Senhor Deus, foi explanada. Nós, Senhor Deus, somos muito felizes por essa verdade ter chegado até nós. Que nós venhamos ter a fé e ter essa esperança em nossa vida, que venha se manifestar o reino de Deus na terra. Meu Pai, que nós possamos estar preparados para quando o Filho do Homem vier, ele ache fé na terra e nós possamos estar de pé diante do Filho do Homem. Senhor Deus, que todos os ouvintes que estão sintonizados possam ser abençoados por Ti e possam ter essa mesma esperança. Que aquele que necessita, Senhor Deus, que a sua família seja abençoada por estar acontecendo alguma coisa, aquele que necessita de uma cura, aquele que necessita, Senhor Deus, da Tua visita, que possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser ali visitados por Ti e pela força do Teu poder, ó Pai. E que assim o Senhor Deus possa fazer a Tua vontade sobre cada vida que a Ti pede oração. Senhor Deus, abençoa a Rádio Encontro com Deus, abençoa o programa A Luz das Escrituras. Que a cada dia mais nós possamos ter sabedoria vinda de Deus e possamos sempre expor aquilo que está escrito, ó Pai, e possam alcançar as vidas para que assim possam sempre fazer a Tua vontade. E nós falamos: venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.